Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós estamos aí estudando o Evangelho de Lucas durante esse tempo e nós já temos aprendido muitas coisas sobre esse Evangelho e hoje nós vamos procurar aprender um pouco mais. Hoje, no capítulo 7 desse Evangelho. Lucas, capítulo 7. Eu quero ler do verso 33 ao verso 50, perdão, do verso 36 ao verso 50. Nós vamos refletir um pouco em todo o capítulo, mas nós vamos meditar mais um pouco sobre essa passagem, do verso 36 ao verso 50, então eu quero ler com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos ficassem mais uma vez em pé, por favor, para que a gente possa ler com reverência, com atenção, a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, verso 36, Lucas capítulo 7. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com os seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte parábola ou história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a um deles e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Eterno Pai, te louvamos por lermos a Tua palavra nessa noite, e nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo do Senhor que habita em nós, nos dê, ó Deus, condições de entender e compreender a Tua palavra, e que possamos, ó Pai, ser quebrantados por ela e praticar aquilo que vamos ouvir nessa noite. Nós oramos assim, confiados no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quero refletir com os irmãos sobre encontros misericordiosos. É esse o tema que eu quero dar para essa nossa reflexão. Essa temática de encontros com Jesus é uma temática bem comum. Certamente você já ouviu uma outra mensagem com esse título, Encontros com Jesus, ou Encontros misericordiosos com Jesus. Mas uma coisa que nós percebemos em cada encontro, ou em cada pessoa que se encontrou com Jesus, é que cada encontro é diferente um do outro. Porque o Jesus é o mesmo,
mas as necessidades externas, as necessidades que as pessoas têm ao se encontrarem com Jesus ou a irem ao encontro de Jesus, são necessidades diferentes. Então, cada pessoa foi no passado, no tempo de Jesus, ao encontro de Jesus por causa de alguma coisa, e cada uma delas tinha algo diferente para buscar. Mas, irmãos, uma coisa nós precisamos entender: todas essas necessidades externas, elas podem também ser chamadas de necessidades superficiais. Uma cura, uma cegueira, tudo isso são necessidades superficiais e por isso elas são diferentes. Mas, irmãos, algo que todo mundo tem, uma necessidade básica, comum a todo e qualquer ser humano ao se encontrar com Jesus, é a necessidade da salvação, é a necessidade do perdão de pecados. Isso, todo ser humano ao se encontrar com Jesus se depara com essa necessidade, e essa necessidade ela é interna. Diz a palavra de Deus que o próprio Deus plantou no coração de todo ser humano a eternidade, mas Ele não disse como isso iria se dar ou se desenrolar. É por isso que a gente vê por aí muitas pessoas indo ao encontro de várias religiões ou até mesmo outras coisas. Hoje, por exemplo, estava conversando lá na igreja com um jovem depois do culto, e ele me disse: pastor, eu já fui atrás de tudo que o senhor possa imaginar para tentar resolver o meu problema. E o problema dele eram dois. Primeiro, ele tinha sim problemas externos a serem resolvidos, problemas que eu não tenho, problemas que eu nunca tive na minha vida. Mas ele também tinha um problema que já foi o meu problema, já foi o problema de muitos aqui. Ele ainda estava precisando da salvação. Ele ainda estava precisando do perdão de pecados. E ele estava ali dizendo: pastor, agora eu quero buscar ao Senhor. Agora eu quero buscar a Deus porque eu já fiz de tudo. Então, irmãos, quando a gente se encontra com Jesus, ou muitos encontros que Jesus já teve, eles se dão por causa de necessidades externas, mas também todos eles se dão por uma necessidade em comum de todo ser humano, necessidade de salvação. Quando a gente olha para todo o capítulo de Lucas, a gente percebe aqui 4 encontros, 4 pessoas diferentes que tiveram, de uma forma ou de outra, um encontro com Jesus. Se você olha, por exemplo, do verso 1 até o verso 9, você tem se encontrando com Jesus um centurião. É a famosa história do servo do centurião que estava precisando de uma cura. E essa história é muito famosa, e um outro evangelho vai narrar essa mesma história de uma forma um pouco diferente, mas vai dizer que o centurião foi ao encontro de Jesus, ou mandou os seus amigos judeus irem ao encontro de Jesus por causa de uma necessidade específica. O seu servo estava enfermo, e ele estimava muito esse servo. E ele então queria clamar a Jesus para que fosse em direção ao servo dele e o curasse. E aqui, irmãos, nós entramos em uma situação muito interessante, porque em todas essas histórias nós estamos diante da soberania de Jesus em fazer aquilo que Ele deseja fazer, da forma que Ele deseja fazer, como Ele deseja fazer. E nós estamos aqui também diante de uma ação que deve ser nossa, o clamor. Nós temos necessidades externas, nós vimos aqui à frente, oramos em prol das nossas necessidades. Esse é um papel nosso. O que nós aprendemos aqui nesse primeiro encontro é que nós precisamos clamar ao Senhor Jesus. Eu não sei qual a necessidade que você está passando, eu não sei qual a necessidade que você precisa que seja sanada, mas esse centurião, ele nos mostra que nós precisamos clamar ao Senhor Jesus, porque Ele tem todo o poder para nos atender, para nos curar, para nos sarar, para sarar as nossas enfermidades. Então, é um dever nosso clamar ao Senhor. Mas há uma outra história, que está do verso 8 até o verso 17. Jesus vai de encontro a uma viúva. E Jesus, então, se depara com uma viúva com mais um luto. Agora o luto do seu filho. O seu filho está morto.
é um cortejo que está acontecendo. Jesus, ao entrar na cidade, se depara com essa situação. E perceba, esta viúva, ela não vai ao encontro de Jesus. Ela não clama a Jesus. Ela não ora, ela não pede a Jesus nenhum tipo de milagre. Mas perceba, Jesus, ele utiliza único e exclusivamente da sua vontade, da sua soberania, da sua própria vontade em fazer o milagre. Jesus vai de encontro àquela mulher e ressuscita o seu filho. É interessante que em vários momentos nos evangelhos, isso também acontece. Por exemplo, se você vai para João capítulo 5, ali você vê Jesus também indo de encontro a um paralítico que estava no tanque de Betesda há muitos anos, e pedindo por uma cura, e esperando por uma cura. E é interessante ver o texto que diz, não foi o paralítico que foi ao encontro de Jesus, não. Jesus o viu no meio da multidão. E Jesus, por causa da sua própria vontade, por causa da sua soberania, ele decide fazer o milagre também àquele homem. Assim como também foi para com essa mulher e para com o filho dessa mulher. Não houve clamor, não houve pedido de oração, mas houve vontade de Deus. Então, nós aprendemos aqui que nós temos a nossa responsabilidade de clamar ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, entender que nós podemos clamar ao Senhor diante das nossas necessidades. Mas também nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele pode nos atender sem nem mesmo a gente clamar. Eu tenho certeza que você poderia contar alguma bênção que veio sobre você ou alguma necessidade sua que foi sanada, sem que você tivesse orado por isso. Mas Deus, por ser soberano, sabedor de todas as coisas, Ele foi de encontro à sua necessidade e assim Ele a sanou. Então, por que isso acontece? Porque Jesus, Ele não age tão somente quando nós o clamamos, mas Ele sabe das nossas necessidades. Ele vai de encontro à nossa necessidade. Nós também temos aqui um terceiro encontro. Talvez nós não poderíamos chamar de um encontro como esses outros, mas de alguma forma houve um encontro de Jesus com João Batista ou com um discípulo de João Batista. Do verso 18 até o verso 35, está dito que João estava velho, e João estava preso, e João estava com muitas dúvidas a respeito de Jesus. João estava em crise a respeito daquilo que ele sabia, conhecia, mas por causa da necessidade ou da condição que ele estava, a essa altura da sua idade, a essa altura de todo o seu ministério, ele se encontra velho e preso. E ali, com as suas muitas dúvidas e crises, ele então pede um discípulo seu que vá ao encontro de Jesus e faz uma pergunta que, olhando do lado de cá, ao observar toda a trajetória de João, toda a pessoa de João, não é comum. A gente olha e fala, espera, essa pergunta poderia sair da boca de qualquer um, menos de João Batista. Qual é a pergunta que João faz? Vai lá e pergunta a Jesus se Ele é mesmo o Senhor, se Ele é mesmo o Messias que Deus enviou, ou se nós precisamos esperar outra pessoa. Veja, irmãos, não era para João, a essa altura da sua vida e do seu ministério, ter esse tipo de questionamento, esse tipo de crise, esse tipo de pergunta, mas, veja, ele estava fragilizado, ele estava com dúvida. Aconteceu com outro discípulo de Jesus que você conhece muito bem, aconteceu com Tomé, Atos capítulo 20, se não me falha a memória, Jesus, os discípulos estão ali trancados por medo dos judeus, e Jesus então chega, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Tomé não está presente. Mas 8 dias depois, Tomé está presente no mesmo lugar, na mesma reunião. Jesus se põe no meio dos mesmos discípulos e ministra a mesma paz. Paz seja convosco. E Tomé tem dúvida. Tomé está em crise, como pode? Será que isso é mesmo verdade? Será que o meu Senhor, Ele vai ressuscitar? Crise, irmãos, necessidades, e nós temos dúvidas,
Nós passamos por isso na nossa caminhada de fé. João nos ensina, Tomé nos ensina, que por causa da nossa limitação, nós podemos clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, fale mais comigo, tranquilize mais o meu coração, console o meu espírito, porque diante daquilo que eu provei, vivi com o Senhor, e diante da realidade que eu estou agora, eu não consigo ligar uma coisa com a outra. Veja, Jesus, com compaixão e graça, fala para o discípulo de João: volte lá e fale para ele de tudo aquilo que você me viu fazer. Fale para ele de tudo aquilo que você me ouviu fazer. Fale para ele dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. E certamente isso vai animar o coração do meu servo. E ele vai conseguir segurar firme naquela prisão. Então, irmãos, percebam, Jesus, ele é misericordioso, ele age com misericórdia em todos os encontros que nós vemos relatados na palavra de Deus, nos evangelhos. E toda vez que nós nos encontramos com Jesus, em um culto como esse, através da palavra de Deus, irmãos, nós não podemos nos enganar, nós estamos diante de Jesus, nós estamos em um encontro com Jesus, e Deus, Jesus, está agora agindo com graça e com compaixão para com as nossas vidas. Deus está agora respondendo às nossas necessidades, procurando sanar as nossas necessidades. E quem sabe o que você precisa ouvir nessa noite é: lembra de tudo aquilo que você passou comigo. Lembra de tudo aquilo que você já viveu comigo. Talvez o momento em que você esteja vivendo é de dor, é de luta, é de luto, é de sofrimento. Mas lembra dos sinais, lembra das maravilhas, e eu tenho certeza que você vai ser avivado na fé e vai continuar servindo ao Senhor para todo sempre. Esta é a mensagem de Lucas capítulo 7. Mas, irmãos, há um quarto encontro que eu quero meditar com os irmãos. Nesse quarto encontro, que está aí do verso 36 ao verso 50, a gente percebe que Jesus se encontra com um homem, um fariseu, e também se encontra com uma mulher, uma pecadora, uma prostituta. E nesse encontro não há cura física. Nesse encontro não há ressurreição física. Nesse encontro não há prisões ou dúvidas, não. Nesse encontro há duas coisas. Primeiro, há perdão de pecados e salvação. E segundo, há também uma resistência para com o amor de Jesus, para com a compaixão de Jesus. Mas essa resistência, ela vem de uma forma muito intrigante. Ela vem disfarçada de proximidade. Um homem, um fariseu, que a gente poderia dizer, ele queria se aproximar de Jesus, ou ele tinha um certo interesse em Jesus. E uma mulher que, de forma muito clara, como lemos o texto, da mesma forma se aproximou de Jesus, e ela sim foi transformada e teve a sua vida completamente mudada. O que eu quero pensar com os irmãos, e o que eu quero que nós entendamos a partir desse momento, é que nós podemos nos encontrar com Jesus, ou podemos nos aproximar de Jesus, basicamente, de duas maneiras. A primeira, dispostos a sermos transformados por Jesus, a sermos mudados por Jesus, dispostos a recebermos aquilo que Jesus tem para dar, ou apenas de uma forma intelectual, ou poderíamos dizer superficial. Esta mulher, ela vai ao encontro de Jesus, mas ela vai disposta a se derramar, a se quebrantar, a entregar tudo aquilo que ela tinha, entregar também a sua vida. E esse homem também vai ao encontro de Jesus. E mais, ele convida Jesus para dentro da sua casa. Mas o que nós veremos aqui nessa noite é que os caminhos foram caminhos totalmente opostos. De um lado houve salvação, perdão de pecados. Do outro, houve um coração endurecido, que continuou endurecido, mesmo com uma proximidade. E houve também condenação. Então, vamos analisar um pouco, de forma rápida, esses dois personagens.
Primeira coisa, nós podemos nos encontrar com Jesus por puro interesse intelectual. Irmãos, quando a gente olha para o verso 36, todo o texto, a gente percebe que Jesus foi convidado pelo fariseu a entrar na sua casa e jantar com esse fariseu. A pergunta é, por quê? Por que que o fariseu convida Jesus a entrar na sua casa e jantar com Jesus? Ora, você certamente pode se lembrar dos momentos em que Jesus está diante dos fariseus. Sempre foram momentos de debates, sempre foram momentos de repúdio. Não, não é isso, você não é o Messias. Quem é esse homem que faz isso e faz aquilo? Mas aqui não, nós temos um fariseu que procura Jesus, vai ao encontro de Jesus e convida Jesus para entrar na sua casa e jantar com ele. Um momento sublime, um momento muito importante. Agora, por que que isso acontece? Olhando para esse homem e também para outras histórias nos evangelhos de outros fariseus, outros encontros com Jesus, com outros fariseus, nós podemos aqui perceber algumas coisas. Por exemplo, esse homem, certamente, ele já ouvira falar de Jesus. Certamente, esse fariseu, ele ouvira falar dos milagres de Jesus, das maravilhas que Jesus vinha fazendo. E mais que isso, esse homem ouvia os ensinamentos de Jesus, ele conhecia os ensinos de Jesus, ele era um homem inteligente, era um doutor da lei, era um fariseu, conhecedor da lei de Moisés, era um praticante assíduo da lei de Moisés, assim eles se diziam ser, conhecedor dos mandamentos, dos estatutos do Antigo Testamento, era um homem, irmão, que ele gostava do conhecimento, ele gostava do saber. Isso é verdade não apenas sobre esse homem, mas sobre todos os fariseus. Eles eram conhecidos como doutores da lei. E eles tinham uma autoestima muito elevada, uma arrogância até por serem doutores da lei. Era muito comum, certamente, alguém olhar para os fariseus naquele tempo e dizer: está aí um homem que eu quero copiar, eu quero ser igual, um homem inteligente, um homem culto, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem que se interessa por ensinos e por conhecimento. Além disso, irmãos, Jesus havia feito declarações espantosas, como por exemplo, Jesus dizia ser o próprio Messias enviado da parte de Deus. Jesus dizia ser aquele que cumpriu toda a lei de Moisés, aquele que estava acima até mesmo da própria lei de Moisés. Os fariseus ensinavam uma coisa a respeito da lei, Jesus ensinava uma outra coisa. Jesus dizia: olha, isso que esses homens ensinaram no passado, vocês não devem ouvir, ouçam o que eu digo. É certo que esse homem sabia de tudo isso que Jesus falava e fazia. Ora, eu vou conferir de perto esse negócio. Vou chamar Jesus para minha casa. Vou ouvir as palavras da boca dele. Vou fazer perguntas. Vou falar: Senhor, como é que é isso? Como assim o Senhor é maior que a lei? Como assim o Senhor cumpriu toda a lei? Era um homem que gostava do conhecimento. Então, certamente ele queria conferir tudo isso de perto. Agora, irmãos, como disse, tudo isso era comum sobre todos os fariseus. Você tem aqui João capítulo 5, a cura do tanque de Betesda. Mas se você anda um pouco mais no mesmo capítulo de João, depois que Jesus faz essa cura, Jesus se encontra com alguns judeus, ou alguns judeus vão ao encontro de Jesus, para quê? Para colocar Jesus à prova. Por que que o Senhor está curando no sábado? Não se pode, a lei diz que não se pode curar no sábado. E lá entre o verso 16 e o verso 47 de João capítulo 5, você vê Jesus diante desses homens dizendo o seguinte: vocês estudam a lei minuciosamente. Vocês sabem cada detalhe da lei. Vocês se preocupam em conhecer cada detalhe da lei. Logo em seguida, se não me engano, no verso 46 ou 45, Jesus diz:
mas vocês não querem a vida. Jesus diz: vocês não me querem. Eu estou aqui diante de vocês. A vida está aqui diante de vocês, mas vocês não querem. O que vocês querem é o conhecimento. O que vocês querem é estudar o Antigo Testamento, a lei de Deus, de forma minuciosa, como vai dizer a NVT. Mas vocês não querem a vida. E Jesus passa o restante do capítulo 5 de João, falando esse tipo de coisa para aqueles homens. Tanto que no final, Jesus vai dizer: olha, eu nem preciso condenar vocês. A lei, Moisés, nem precisa condenar vocês. Porque vocês dizem saber, dizem conhecer, dizem praticar, mas vocês não praticam. Irmãos, por que esse homem convida Jesus a entrar na sua casa? Será que ele não estava querendo se encontrar com Jesus tão somente para sanar as suas necessidades intelectuais? Ou procurar colocar Jesus à prova de alguma forma? Com a mulher, isso é completamente diferente. Nós lemos aqui que o interesse dela não era filosófico. Nós lemos aqui que o interesse daquela mulher ao procurar Jesus não era para sanar uma necessidade intelectual, muito menos a fim de provocar Jesus ou colocar Jesus à prova. Ela se aproxima de Jesus motivada por sua necessidade maior. Ela se aproxima de Jesus não por necessidades externas. Ela se aproxima de Jesus porque ela sabia que ela era uma pecadora. Ela se aproxima de Jesus porque ela sabia que ali naquela casa estava o Salvador do mundo. Ali naquela casa estava aquele que podia transformar a vida dela de uma vez por todas. Certamente, ao procurar Jesus, ela diz para nós que já estava cansada da sua vida de pecadora, sua vida de pecado, a sua vida de prostituição. E ali, ao saber que Jesus está na casa, ela diz: eu posso ter a minha vida transformada. Veja, o motivo pelo qual ela procura Jesus é completamente diferente. Ela não está preocupada com a sua aparência, com a sua intelectualidade. Não, ela está preocupada com a sua necessidade interna. Ela está preocupada com a sua salvação, com a sua vida, com a transformação da sua vida. Ela sabia sim da sua reputação. Ela sabia que ela era uma mulher mal vista pela sociedade. Ela sabia da vergonha que ela passava quando ela andava na cidade. Ela sofria por causa do pecado e ela sabia disso. Irmãos, a sua busca não foi para suprir uma necessidade externa. É muito claro isso para nós. A sua busca foi para suprir a sua necessidade eterna. Então, voltemos um pouco ao fariseu. Veja, quando nós lemos o texto, nós vimos que foi possível perceber uma certa apatia disfarçada de elegância. Olhando para o fariseu que convidou Jesus, nós vimos uma certa apatia disfarçada de delicadeza e até mesmo de respeito. Veja, a diferença de quando o homem se encontra com Jesus, de que quando a mulher se encontra ou vê Jesus. Veja, quando o homem chama Jesus para sua casa ou se encontra com Jesus, ele está calmo. Não há nenhuma mudança no seu semblante ou nas suas reações, ou até mesmo nas suas emoções. Ele está muito calmo, muito sereno, e ele é sim, de certa forma, muito educado. Ora, ele convida Jesus. E sim, irmãos, ele convida Jesus para um jantar. Certamente houve comida, houve bebida, e certamente houve muita conversa. Agora, ele está concentrado e suas emoções estão completamente controladas por ele mesmo. É um homem muito calmo. Veja, suas dúvidas, sem dúvida, agiu de forma graciosa e cortês com Jesus. Ele convidou Jesus, ou seja, em nenhum momento, irmãos, esse homem demonstra que ele está diante do mestre dos mestres. Em nenhum momento esse homem demonstra que ele está diante daquele que é
Senhor dos senhores. Em nenhum momento esse homem demonstra que ele está diante daquele que pode salvar a sua alma do inferno. Por quê? Porque ele não está preocupado com isso. Ele sim age com delicadeza, mas isso tudo mostra para a gente uma apatia. Em nenhum momento ele demonstra que esse é o encontro mais importante da sua vida. Ao contrário da mulher, ao contrário da pecadora, ao contrário daquela que conhecia o seu pecado e agora estava disposta a abandoná-lo. Esse homem não, é um homem sereno, é um homem calmo. Ele está diante do Messias, diante do prometido de Deus, mas ele está tranquilamente calmo. Ele está sereno, nada muda no seu comportamento, nada muda no seu semblante. Como é diferente a atitude da mulher. Quando nós voltamos o olhar para essa mulher, a sua personalidade, ela é completamente envolvida nesse encontro. Veja, ela está ansiosa, a mulher está emocionada, ela não consegue conter diante do Salvador do mundo. Ela tem essa consciência. Eu estou diante do Salvador do mundo. Irmãos, o texto é muito claro. As lágrimas descem no seu rosto e ela então se ajoelha diante do Salvador. E as lágrimas caem aos pés de Jesus e ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você consegue imaginar essa cena? Jesus está ali com vários homens sentados à mesa. E eles estavam praticamente sentados no chão, ou até mesmo deitados no chão, porque não era como hoje. Não tinha uma mesa com cadeiras, como nós temos na nossa casa. E aquela mulher chega aos prantos. Quando ela vê Jesus, ela se deleita, ela se entrega. Ela cai aos pés de Jesus e as lágrimas cobrem os pés de Jesus. É muito diferente a reação dela para com a reação dele. E aí, eu pergunto você nessa noite, para a nossa primeira reflexão: como foi seu encontro com Jesus? O que é que aconteceu nesse encontro? Eu creio, se não todos, mas a grande maioria aqui se encontrou com Jesus no passado. Como é que foi esse encontro, meu irmão e minha irmã? O que houve? O que aconteceu? Como estava o seu coração? Não estou dizendo que você deveria ter chorado. Não, não é isso. Mas o que aconteceu nesse encontro? Será que houve uma apatia, mesmo disfarçada de proximidade, de delicadeza, de bons tratos? Ou houve de fato, de verdade, um quebrantamento diante do Salvador? Pergunto mais: o que foi expressado nesse encontro? O que você falou, o que saiu do seu interior quando você se encontrou com Jesus? O que é para você estar na presença do Salvador do mundo? Você está agora na presença do Salvador do mundo. O que é esse momento para você? Quem é Jesus para você? Creio que na última vez que preguei aqui, eu disse que toda vez que você vir a esse lugar, a esse culto, a essa reunião, você está vindo se encontrar com o próprio Deus, com aquele que salvou a sua alma do inferno. Quem é Jesus para você? Veja, para aquele homem, Jesus era um tipo de pessoa. Para essa mulher, Jesus era uma pessoa completamente diferente. Isso foi expressado pelas afeições, pelo choro, por tudo aquilo que ela tinha. Irmãos, Jesus não passa de um homem melhor que todos os outros para você. Jesus não passa de um homem intelectual para você. Jesus não passa de alguém que foi melhor em toda a história e alguém digno até de ser seguido, mas será que Jesus não tem passado disso? Ou será que você já entendeu que Jesus Cristo não é apenas uma fonte de conhecimento, de saber, mas que Ele é aquele que tirou a sua vida do lamaçal do pecado e trouxe para a maravilhosa luz? Será que nós já entendemos isso de fato e de verdade? É essa reflexão que nós precisamos fazer olhando para esse texto. Mas, irmãos,
quando o assunto é Jesus e o seu evangelho, você está entregue pessoalmente e completamente? Quando se trata de encontrar com Jesus, como você age nesse encontro? A sua vida, as suas emoções, todo o seu ser está envolvido nisso? Ou será que, como esse homem, talvez você só busca conhecer mais, mas de uma forma intelectual? Mas de uma forma que você vai poder sair por aí dizendo que sabe coisas sobre Jesus? O convite desse texto para mim e para você é que nós possamos nos entregar de fato e de verdade a Jesus. Que nós possamos ter um encontro com Ele, um encontro vivo, um encontro verdadeiro, um encontro no qual nós vamos colocar tudo aquilo que nos envolve, não só parte da nossa vida, mas tudo aquilo que nos envolve. Vamos colocar o nosso ser diante do Senhor. Vamos derramar o nosso ser diante do Senhor. Perceba, houve um encontro com Jesus. Mas um certamente estava procurando Jesus por um motivo. E a mulher estava procurando Jesus por outro motivo. Agora, todas essas perguntas que nós fizemos, nós podemos respondê-las até com uma certa facilidade. E aqui, o segundo ponto nos diz que a maneira como nós nos aproximamos de Jesus vai afetar diretamente a forma como nós tratamos a Jesus. Vamos olhar de novo para os dois personagens. Observe como Simão trata Jesus em sua casa. Veja, Simão não se demora ao sentar ao lado de Jesus. Quem sabe, essa atitude mostra que ele pode estar pensando que está ao lado de alguém qualquer, ou de até mesmo alguém que é igual a ele. Veja, Simão ousa olhar nos olhos de Jesus e sequer derramar uma lágrima. Diferente da mulher, como já dissemos, suas emoções estão muito bem controladas por ele mesmo, mas mais que isso, Simão recebe Jesus em sua casa e não o trata da forma devida, como ele trataria e certamente tratou muitas outras pessoas que já estiveram ali jantando com ele e conversando com ele. Porque ele era um judeu, e ao convidar um judeu, havia todo um ritual para receber alguém na sua casa, para mostrar que aquele era um convidado de honra. Não era somente chegar e sentar à mesa e servir um jantar, uma boa bebida, não. Não era apenas isso. Muitas outras coisas deveriam ter sido feitas antes do jantar, antes da prosa, antes da conversa. Esse homem não faz absolutamente nada disso. Veja, o tratamento dele para com Jesus é outro. E está muito aquém daquilo que deveria ser. Simão recebe Jesus e não trata ele da forma devida. Sim, houve comida, houve bebida, porque era um jantar. Mas, olhando para o texto, Simão não providenciou água para lavar os pés de Jesus. Jesus deveria sentar à mesa, como todos os outros, com os pés limpos. Simão não faz isso. Simão também, ao levar Jesus para sua casa, ele diz o texto aí, não houve água para lavar os seus pés, mas ele também não recebeu Jesus com um beijo, como era comum daquela tradição. Não recebe Jesus com um beijo de boas-vindas e, principalmente, não unge a cabeça de Jesus com óleo. Era assim que se tratava um convidado de honra naquela época. Não simplesmente o chamava para jantar. Simão, ao trazer Jesus para dentro da sua casa, não faz absolutamente nada disso. Sim, meus irmãos, este homem recebeu Jesus em sua casa para um jantar, mas não houve amor ou envolvimento verdadeiro naquela relação. Não houve nenhum tratamento verdadeiro. Houve sim um certo tipo de cordialidade, mas não a cordialidade devida. Não houve honra naquele convite, e não houve a honra devida que se deveria dar a um convidado como Jesus. Certamente aquele homem, Simão, já fez isso com várias outras pessoas. E ele não fez com o Salvador do mundo.
Ele não fez com o mestre dos mestres. Qualquer outro convidado teria recebido esse tratamento. Qualquer outro convidado. Não se trazia alguém para jantar à sua casa sem fazer esse ritual. Pois bem, ele recebe o mestre dos mestres. Ele recebe o Senhor dos senhores. Ele recebe o Messias. E ele não trata da forma devida. Quão diferente, irmãos, são as atitudes daquela mulher. O texto diz que ela cai aos pés de Jesus, envergonhada demais para olhar no rosto de Jesus. Você se lembra dessa mesma situação em uma outra passagem? Quando Marta está diante do túmulo de Jesus, Jesus tinha ressuscitado, e ali ela chega e ela sequer consegue olhar nos olhos daquele que aparece diante dela. Marta ou Maria, agora me fugiu a memória. É a mesma situação. Essa mulher chega diante de Jesus e cai nos seus pés. Ela está totalmente envergonhada, o seu rosto está em prantos. Ela beija os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. O tratamento que Jesus recebeu daquele que o convidou para perto é totalmente diferente dessa mulher que chega até Jesus. Ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, um perfume muito caro e muito raro, e derrama nos pés de Jesus. Era tudo que ela tinha. Eu tenho certeza que ela não tinha mais nada na sua vida. Aquilo que ela tem, ela derrama nos pés de Jesus. Então, essa mulher, além de tudo isso, além desse tratamento VIP que deveria ter sido feito pelo fariseu, ela está se arriscando muito, irmãos, a se colocar naquela mesa, a entrar naquela casa. Ela está colocando a sua vida em risco, porque, como o texto diz, era uma prostituta, era uma pecadora. E ela estava até, de certa forma, claro, colocando em risco a reputação do próprio Jesus. Diz o texto que o fariseu pensou consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta de verdade, se ele fosse o enviado de Deus de verdade, ele saberia quem estava tocando nele. Mas, irmãos, ela não pensa em nada disso. Ela não pensa na sua reputação. Ela não pensa naquilo que poderia acontecer com ela por estar ali. Ela simplesmente chega diante de Jesus e se entrega. E se derrama diante de Jesus. Por quê? Porque a preocupação dela, nesse encontro com Jesus, era preocupação eterna. Era preocupação interna. Ela estava preocupada com aquilo que poderia acontecer ao se encontrar com Jesus. Então, a nossa última reflexão, eu pergunto a você: como você tem tratado Jesus na sua vida? Tem sido com a honra devida? Tem sido com a glória devida, com o amor devido? Veja, a maneira como nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, tem muito a ver com a forma como nós iremos tratar Jesus. Se houve um quebrantamento verdadeiro no encontro, irmãos, você vai passar a sua vida se deleitando e se derramando aos pés de Jesus. Agora, se não houve um quebrantamento no encontro, Jesus para você será apenas uma fonte intelectual. Jesus para você será apenas alguém que você busca uma vez por semana. Jesus será para você alguém apenas que pode suprir as suas necessidades externas, básicas. Mas nunca você o tratará como Salvador do mundo. Quem recebe o melhor tratamento na sua vida? É Jesus ou é outra pessoa? Ou é qualquer outra coisa? Pergunto mais: a quem você confere respeito ou admiração? É a Jesus de Nazaré ou a qualquer outra coisa? Lembre-se, Jesus é aquele que, além de sim sanar as nossas necessidades externas, é aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. E por isso, irmãos, nós devemos toda a honra, toda a glória ao nome de Jesus e somente a esse nome. Porque
outro não há pelo qual nós possamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Então, mais um encontro com Jesus foi encerrado. E como eu disse, ele termina com o perdão de pecados e salvação. Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Mas, por outro lado, esse encontro também termina com o coração ainda endurecido e ainda condenado. Eu e você, meu irmão, cada um de nós estamos aqui nessa noite diante de Jesus. Estamos em um encontro com Jesus. E a minha pergunta para você é: como você sairá desse encontro com Jesus? Quem sabe você pode sair daqui como Simão saiu daquele encontro, com o coração endurecido, procurando Jesus por motivos externos. Ou você pode sair daqui como aquela mulher, coração quebrantado, um coração entregue, disposto a receber a transformação que Jesus tem para fazer na sua vida. Mas nós iremos sair daqui de uma forma ou de outra. Como você irá sair daqui? Então, sim, todos nós temos necessidades externas, todos nós temos problemas, todos nós precisamos de cura, precisamos de restauração. E certamente, irmãos, eu não sei como Jesus irá agir nas suas necessidades externas. Se ele vai atender quando você clamar, ou se ele vai agir com a sua soberania e atender da forma e quando ele quiser. Mas, irmãos, sempre há uma necessidade maior. Sempre há uma necessidade interna, que é a necessidade de salvação. E o desejo do meu coração, se esse é o seu caso, se você ainda percebe que você precisa de salvação, a minha oração é para que você se entregue ao Senhor como fez aquela mulher. Mas entregue a sua vida por completo. Se não for tudo, Jesus não quer nada de você. Aquela mulher se doou, se entregou a Jesus. E ela saiu restaurada, ela saiu transformada. E ela saiu com a cura das curas. Ela saiu com a sua salvação. O desejo do meu coração é que, se for o teu caso, que você ouça as mesmas palavras de Jesus para aquela mulher. Seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Abaixa a sua cabeça. E se você entende que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, faça isso enquanto você ora. Faça isso nesse momento. Faça isso. Quebrante o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você percebe que ainda não é salvo por Jesus, Jesus para mim, pastor, até agora foi tão somente uma fonte intelectual. Eu até agora busquei Jesus tão somente para as minhas necessidades externas. E glória a Deus se Jesus te atendeu em todas elas. Mas se você reconhece que ainda há uma necessidade interna, fale com o Senhor. Senhor, eu quero ouvir da tua boca estas palavras. Os meus pecados estão perdoados. A minha fé me salva. E eu quero ir em paz nessa noite. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi pregada, apesar de nós. Mas, ó Deus, nós confiamos no teu Espírito Santo, que tem o poder e o papel de convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, porventura, se há alguém nesse momento se entregando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa o receber com graça e com compaixão, e que possa dar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor colocou a eternidade em nós. Ó Pai, nós queremos participar da tua eternidade. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela certeza que muitos aqui já têm. Ó Pai, mas aqueles que ainda têm dúvidas, que o Senhor possa trazer paz. Mas também, ó Pai, que eles possam entregar as suas vidas. Ó Deus, que cada encontro com o Senhor Jesus possa ser um encontro de quebrantamento, de entrega, possa ser um encontro de restauração. Ó Deus, nós somos maravilhados com aquilo que o Senhor faz. Perdão de pecados, salvação.
Nós queremos te agradecer e queremos, ó Pai, entregar ao Senhor toda a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.